Capítulo 3. A Jaula de Luz, Parte 1. O céu não era mais um teto. Era uma sentença de morte. As três figuras aladas, os serafins, não desceram com a graça de salvadores. Eles caíram como meteoros controlados. O primeiro aterrissou a 500 metros da cratera da catedral, em cima da torre do relógio solar. Não houve som de impacto. A torre simplesmente evaporou. O serafim, uma silhueta de 3 metros feita de plasma dourado incandescente, abriu suas 6 asas. Impureza detectada menos a voz ressoou, fazendo os vidros de toda a cidade alta vibrarem até estourar. Iniciando esterilização. O serafim apontou uma lança de luz para um quarteirão residencial, onde a corrupção de Lissandra havia se espalhado. Um feixe de luz concentrada disparou. Vum! O quarteirão sumiu. Prédios, ruas, pessoas. Não houve fogo, nem escombros. Apenas uma cicatriz, lisa e vitrificada na terra, fumegando vapor branco. Rain sentiu o arauto em sua sombra recuar, sibilando. Luz demais. Dói, mas cheira tão rico. Vex agarrou o ombro de Rain, as unhas cravando no tecido. O ladino estava tremendo, seus óculos vermelhos piscando com mensagens de erro. Rain, aquilo foi um apagamento tático de nível 10. Se aquela coisa olhar para nós, nem sua sombra vai sobrar para contar história. Não podemos lutar contra isso. Eu sei, Rain disse, os olhos fixos na destruição. Ele podia ser o monarca da necromancia sombria, mas ainda era um rei criança. Enfrentar um deus agora seria suicídio. Precisamos sair da cidade. Sair? Vex riu histericamente. Você não ouviu? Quarentena divina. Há uma cúpula de luz sólida ao redor de Silen. Nada entra, nada sai. Se tentarmos voar com uma nave, batemos na parede e viramos confete. Rain se virou para Vex, a frieza do vazio acalmando seu pânico. Toda porta tem uma chave, Vex. Quem controla a barreira? Vex piscou, forçando o cérebro a trabalhar. A barreira é sustentada pelo diapasão mestre. Fica na mansão do gromistro Balorian. É o dispositivo que mantém a cidade flutuando e gera o escudo defensivo. Se corrompermos o diapasão, Ren teorizou, podemos abrir uma brecha na barreira, roubar uma nave e escapar antes que a cidade caia. Invadir a mansão Valorian. Vex passou a mão no rosto sujo de fuligem. É a fortaleza mais segura de Aetheria, e o grão-maestro deve estar lá, cercado pela guarda de elite. É lá que a salvação está, Ren disse, puxando o capuz para cobrir o rosto. Vamos! Antes que os anjos decidam olhar para este buraco. A travessia pela cidade alta foi um exercício de terror furtivo. Seile, a joia de Aetheria, estava em colapso. Multidões corriam pelas ruas de mármore, pisoteando uns aos outros. Saques haviam começado, e a cada poucos minutos, o céu se iluminava com um flash dourado, seguido pelo silêncio de mais um bairro sendo apagado pelos serafins. Rain e Vex moviam-se pelos telhados e pelas sombras dos becos. A habilidade passiva de Rain, a sombra Biba, provou ser inestimável. Sempre que um escombro ia cair sobre eles, ou um guarda olhava na direção errada, a sombra de Rain se esticava e desviava o objeto ou distraía o observador, tudo sem que Rain precisasse gastar energia consciente. Uma hora depois, eles chegaram à encosta da Colina Dourada. Lá em cima, cercada por muros de cristal e jardins suspensos, estava a mansão Valorian, mas não estava tranquila. O portão principal estava sendo assediado. Centenas de cidadãos desesperados batiam nas barreiras mágicas, implorando por abrigo. Guardas da casa Valorian, vestidos com armaduras prateadas, mantinham a multidão afastada com lanças de choque. Muita gente, sussurrou Vex, observando de uma árvore próxima. Não podemos entrar pela frente sem causar um massacre. E se usarmos violência, os serafins vão notar a mancha escura na hora. Ren observou a estrutura. Ele ativou sua percepção do vazio. A mansão brilhava com runas de proteção, mas havia uma falha. Uma linha de fluxo de mana que saía dos fundos da propriedade, descendo a encosta em direção a um complexo de estufas privadas. O que é aquilo? Rain apontou. O jardim de inverno de Elara Menos, respondeu Vex, a filha do grão-maestro. A garota prodígio Hank. Se dizem que ela cultiva plantas que cantam. Rain se lembrou de Elara, a garota que olhou para ele com pena no dia do teste. A tecelã da vida, o jardim tem uma entrada de serviço para o sistema de irrigação. Vex continuou. É apertado, úmido e provavelmente cheio de plantas carnívoras mágicas. Mas é o único ponto cego nos sensores. É o nosso caminho, decidiu Rain. A invasão foi úmida
e silenciosa. Eles rastejaram pelos tubos de drenagem que alimentavam o jardim exótico. Quando Ren derreteu a grade final com um toque de silêncio, eles emergiram dentro de uma estufa colossal feita de vidro reforçado. O ar era quente e perfumado, um contraste brutal com o cheiro de ozônio e morte lá fora. Flores bioluminescentes zumbiam melodias suaves. Rain e Vex avançaram agachados entre as fileiras de orquídeas cantantes. De repente, a música das plantas parou. Todas as flores se viraram na direção de Rain. Droga menos Vex sussurrou. Elas sentem a dissonância. Você é um desafinado numa orquestra. Quem está aí? Uma voz feminina, trêmula mas autoritária, veio do centro da estufa. Rain sinalizou para Vex esperar. Ele se levantou lentamente, saindo de trás de uma samambaia gigante. No centro de um gazebo de vidro estava Elara. Ela não usava armadura, mas um vestido de seda branca manchado de terra, como se estivesse trabalhando no jardim para fugir da realidade. Ela segurava uma tesoura de poda como se fosse uma adaga, apontada para Rain. Quando ela viu o rosto dele, a tesoura tremeu. Rain, ela sussurrou, os olhos arregalados. O nulo. Os guardas, eles disseram que você morreu na Praça da Sincronia. Disseram que um monstro te levou. Rain deu um passo à frente. Sua sombra se agitou pronta para atacar, mas ele a conteve mentalmente. O monstro não me levou, Elara. O monstro sou eu. Elara recuou, batendo as costas em uma mesa de jardinagem. Sua aura é fria. As plantas, elas estão morrendo perto de você. Ela olhou para as flores murchando aos pés de Rain. Você é o herege que eles estão caçando. O profeta cinzento. Eu não pedi esse título. Rain disse calmamente. Eu só quero sobreviver. E para isso, preciso do diapasão do seu pai. O diapasão? Elara riu. Um som nervoso. Você quer derrubar a barreira? Os serafins vão queimar tudo. Meu pai está no salão principal, tentando negociar com os anjos via comunicação remota. Ele acha que pode salvar a cidade, se entregarmos. Você? O silêncio caiu pesado na estufa. Sevok, gritar. Vex apareceu das sombras atrás de Rain, girando uma adaga. Nós teremos que fazer algo desagradável. E eu gosto de você, garota. Você tem bom gosto para plantas. Elara olhou de Vex para Rain. Ela era uma classe S, uma tecelã da vida. Poderia tentar lutar, mas ela viu a escuridão nos olhos de Rain e sentiu instintivamente que sua magia de cura não funcionaria nele. Meu pai não vai entregar o diapasão, disse Elara, baixando a tesoura. Ele prefere ver a cidade queimar a perder o controle. Ele é um fanático pela ordem. Mas ela hesitou. Eu não quero morrer aqui. Oportunidade diplomática detectada. Elara está em conflito. A jaula de luz, parte 2. Ren baixou o capuz, revelando seu rosto. A pele estava pálida, com veias escuras pulsando no pescoço. Mas seu olhar era firme e dolorosamente humano. Olhe lá fora, Elara. Ren apontou para a parede de vidro da estufa, onde o brilho dourado de mais um ataque orbital iluminava o céu noturno. Aquilo não é uma negociação. É um extermínio. Seu pai está tentando conversar com o furacão. Elara apertou a tesoura até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela olhou para o clarão, depois para suas flores murchando. Os anjos não negociam com formigas. Continuou Ren, implacável. Eles não se importam se você é rank S ou um mendigo. Para eles, somos todos ruído. A única diferença é que eu tenho um jeito de sair daqui. E tem lugar na nave para você. Um silêncio pesado caiu sobre o jardim, quebrado apenas pelo som distante de trovões divinos. Elara soltou o ar que prendia, e com ele, a postura defensiva. A tesoura caiu no chão com um baque surdo. Ele disse que a ordem nos protegeria menos. Ela sussurrou, a voz embargada, que se seguíssemos as regras, a música nunca pararia. Ela olhou para Ren. Você está certo. Ele não vai conseguir. O comunicador dele. Eu ouvi o sinal de retorno. É apenas estática. Eles nem estão ouvindo. Ela caminhou até uma parede coberta de eiras e puxou uma alavanca escondida entre as raízes. Uma passagem estreita de pedra se abriu. Esta é a rota dos antigos jardineiros. Vai direto para os corredores de serviço atrás do salão solar, onde está o diapasão. Se formos rápidos, evitamos a guarda de elite. Vex deu um assobio baixo de apreciação, viu Soren? A diplomacia funciona. Às vezes, Rain sentiu uma pontada aguda no peito. O arauto em sua sombra rosnou mentalmente. A luz dela é doce. Por que não comemos? Ela está fraca. Seria fácil. Calha a boca, Ren ordenou ao parasita. Ela é a chave. Os três se moveram pelas entranhas da mansão. Os corredores de serviço eram estreitos e poeirentos,
vibrando com a tensão mágica que permeava a casa. A cada curva, Elara parava, seus dedos brilhando com uma luz suave, para desativar glifos de alarme invisíveis. Rain observava com sua percepção do vazio. Onde ele teria que destruir e fazer barulho, ela simplesmente desatava os nós da magia. Era a diferença entre um martelo e uma agulha. Finalmente, chegaram a uma porta de carvalho maciço reforçada, com aço rúnico. O som que vinha de trás dela não era de música, mas de gritos furiosos. Eu sou o grão-maestro desta cidade! Eu exijo uma audiência! Elara estremeceu. É ele. Está perdendo o controle. Rain encostou o ouvido na porta. Além dos gritos de Valorian, ele ouvia o zumbido grave e poderoso do diapasão mestre. Era uma frequência tão densa que fazia os dentes de Ren doerem. Vex, menos sussurrou Ren. Prepare as cargas de ruptura. Se a porta estiver trancada magicamente, vamos ter que... Elara tocou o braço de Ren. Não. Se você explodir a porta, o sistema de defesa automático vai incinerar a sala inteira. Inclusive, o diapasão. Deixe-me entrar. Ele é meu pai. Eu posso distraí-lo. É perigoso menos, alertou Vex. Ele soa como um animal encurralado. Ele é meu pai, repetiu Elara, com um olhar que não admitia discussão. Ren assentiu. Nós entramos na sua sombra. Ao primeiro sinal de ataque, eu derrubo ele. Elara empurrou a porta. Ela se abriu, reconhecendo a bioassinatura da herdeira. O salão solar era magnífico. O teto era uma cúpula de vidro que permitia ver o céu em chamas. No centro, flutuando sobre uma plataforma de ouro, estava o diapasão mestre, um garfo de cristal azul de 3 metros de altura, vibrando e emitindo o escudo que cobria a cidade. E diante dele, de costas para a porta, estava o grão-maestro Valorian. Ele vestia uma armadura cerimonial completa, mas o manto estava rasgado. Ele brandia um cajado de regência contra uma tela de projeção holográfica que mostrava apenas estática branca. Pai! Gritou Elara. Valorian girou. Seus olhos estavam injetados de sangue, as pupilas dilatadas de quem abusou de estimulantes de mana. Elara. Ele piscou, confuso, depois sorriu de forma maníaca. Minha filha, você veio. Venha, ajude-me a amplificar o sinal. Se cantarmos juntos em harmonia perfeita, talvez eles parem. Eles têm que parar. Ren e Vex entraram silenciosamente, espalhando-se pelos flancos, escondidos atrás das colunas de mármore. Pai, eles não vão parar, Elara disse, caminhando devagar em direção a ele, as mãos levantadas. Precisamos fugir. O escudo vai cair. Temos que pegar o núcleo do diapasão e sair daqui. Valorian parou. O sorriso desapareceu, substituído por uma carranca de fúria absoluta. Fugir? 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 Abandonar? Silem, abandonar o legado dos nossos ancestrais? Ele apontou o cajado para ela. A ponta brilhou com fogo condensado. Quem colocou essas ideias venenosas na sua cabeça? Você! Você soa desafinada, filha. Ren viu a mana ao redor de Valorian se agitar. O homem não estava são. O medo do fim o havia quebrado. A análise de boss. Grão-maestro. Classe Maestro Supremo Rank. SMS. Estado: instabilidade psicótica. Perigo: o cajado dele. Podemos incinerar o salão em 1 segundo. Valorian notou a sombra de Elara se mover de forma estranha. A sombra de Ren estava se preparando para o bote. Você trouxe ratos para o meu templo? Você me traiu! O cajado brilhou como um sol em miniatura.